Seguinte, segura isso antes. Vamos seguir aqui nessa direção. A gente vai ali naquela rua ali pra frente. A cidade ela tem toda uma veia histórica. Pro lado de lá é a cidade histórica. A gente não vai agora lá, mas depois a gente faz um vídeo lá, né? Depois a gente vai fazer um vídeo só na parte histórica, que é muito bonita. Sabe, tem dizem que o corpo carrega o mundo inteiro nos ombros, e a alma. Parece um quarto bagunçado, e foi assim que Ed e Fernanda chegaram. Um quarto, uma chuva, um cansaço que não dormiu direito. A boja não era o destino final, mas virou refúgio temporário. E às vezes é no improviso que a vida revela o essencial. A primeira coisa que Ed sentiu foi a umidade do ar, uma chuva fina, constante, como se o céu não tivesse pressa de parar. Fernanda ainda dormia. O ônibus seguia entre curvas, a cada uma com um suspiro de quem ainda tenta entender onde está. Em 1716, no Japão do período Edo, acreditava-se que as viagens longas revelam um verdadeiro caráter. Os samurais em missões demoradas levavam consigo um pergaminho branco que só seria escrita ao final da jornada, que chegassem vivos. Era o Makoto no Case, o vento da verdade. E, entre cochilos picados e susto com o microfone do motorista, Ed e Fernanda também escreviam, mesmo sem saber, sua primeira página em branco, na Bósnia. Em agosto, no Japão, é tempo de Obon, o Festival dos Mortos. Famílias inteiras viajam para suas cidades natais para limpar os altares e acender lanternas nas portas. Acreditava-se que os ancestrais voltam para visitar os vivos por 3 dias. Não há pressa, há reverência. Ed e Fernanda, sem saber, atravessaram sua própria fronteira interior. Entre as paradas abruptas e a sonolência difusa, algo silenciosamente se manifestava. Um tipo de retorno, talvez não à terra natal, mas a um estado mais cru, mais vulnerável. A imagem era simples. Um ônibus molhado, luzes acesas e um casal se ajeitando nos assentos com olhos semicerrados. Haruki Murakami escreveu: quando você sai em busca de algo, ele também começa a vir em sua direção. Talvez a boja nunca tenha sido o destino, mas era uma resposta, e o que responde a alma nem sempre se escreve com palavras. Fernanda mexe na câmera com sono nos dedos. O quarto ainda tem cheiro de lençol usado e chuva que não secou direito. São quase meia-noite, mas parece meio-dia para um corpo que ainda não decidiu se dormiu ou acordou. Na tradição Sufi, praticada por muitos muçulmanos bósnios, desde o século XVIII, o sono e a vigília são estados limiares para a revelação divina. Diz que Deus fala em sussurros entre um bocejo e outro. O mundo se mostra em pedaços, como um espelho rachado. E talvez, por isso, naquela quase dia, quase noite, Fernanda e Ed estavam mais perto do invisível do que nunca. A gente chegou aqui sem saber se era hoje ou ontem. Ed sorri cansado. O tempo ficou elástico e a memória escorregadia. Em 202 a.C., os chineses da dinastia Han criaram o primeiro calendário lunar solar, tentando alinhar o caos do tempo com o movimento dos astros. Mesmo assim, havia dias em que o imperador dizia: hoje não existe. E talvez seja isso que Fernanda e Ed viveram, um dia que não pertence a nenhum tempo, apenas ao cansaço. Fernanda respira fundo e diz: cada curva da estrada era um suspiro. Nietzsche escreveu em 1882, tudo que é profundo ama a máscara. E a estrada, com suas voltas e vômitos contidos, parecia uma máscara da alma cansada, mas era real, e o real tem peso. Fernanda, enjoada e confusa, encontrou no corpo a verdade do caminho. O cansaço também é espiritual. Mostar os recebe com calor. Literalmente, a pele pede sombra, e o leque, presente na França, ganha vida nas mãos de Fernanda. A cidade vibra com comida, mistura e suor. Na sarjeta esquecida de Seul, nasceu Mostar, não um monstro, mas um grito, uma juventude engasgada entre microfones e cicatrizes, tentando cantar o que o mundo mandou calar, e às vezes a maior banda que existe é aquela que só toca dentro da gente. Em julho, é comum encontrar festivais de verão da Bósnia-Herzegovina. Um dos mais antigos é o Mostar Summer Fest, que celebra a convivência cultural da região, música, gastronomia, dança, mas também memória. E às vezes, voltar a um lugar conhecido é como reencontrar um amigo antigo. Ele mudou, você também, mas algo invisível ainda se reconhece. Eles caminham pela rua que leva ao centro histórico, bandeiras, pombos, a cor amarela e azul, tribulando. Em Li Bai, poeta da dinastia Tang, século XVIII, existe um verso que diz:
Quem retorna nunca volta igual. Atravessar uma fronteira externa é fácil, a interna leva mais tempo. E Ed, com a câmera na mão, filma com quem tenta entender o que mudou. O prato é simples, kebab, com pão achatado, servido numa travessa de metal. No Japão, o wabi-sabi floresceu no século XVI. Aceitar a imperfeição era celebrar a passagem do tempo, e o metal arranhado na travessa também conta uma história. Ed mastiga com calma. Cada mordida é uma pausa. Não há luxo aqui, mas há presença. Fernanda abana o leque e ri, por ter dito, esse calor não dá trégua. Na mitologia grega, Hélios guiava o sol em sua carruagem de fogo. Quando perdia o controle, a terra queimava. Talvez o verão bósnio seja uma travessura do antigo deus. Acho que a gente veio parar aqui por um motivo. Ed fala baixo. Fernanda concorda. Em 1443, Sartre escreveu: não somos o que fazem de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. E a Bósnia não era o plano, mas virou escolha, virou chance de reescrever com o que restou. A noite cai em Mostar. As ruas esfriam, mas o calor ainda mora nos ossos. Atrás, os dias de cansaço. À frente, a incerteza do próximo destino. No festival local do Velika Gospa, em agosto, celebra-se a Assunção de Maria, com procissão silenciosas e velas nas janelas. E Fernanda, com o leque nas mãos, observa uma velhinha acendendo uma vela na sacada. Nenhuma palavra, apenas um gesto. E às vezes, é isso que a vida pede, um gesto pequeno, mas verdadeiro. Na região de Yunnan, China, existe uma aldeia esquecida pelo tempo chamada Shaxi. Ali, uma vez por ano, os mais velhos sobem a montanha antes do nascer do sol, levam tigelas de argila quebradas, e lá no topo enterram as tigelas aos pés de árvores antigas. Segundo a lenda, essas tigelas representam os dias partidos, aqueles que não deram certo. Os avós dizem que o solo precisa conhecê-los para que os netos andem com mais leveza. Não é um ritual de esquecimento, é de acolhimento. E uma vez, uma anciã chamada Meilin disse a uma jovem viajante: filha, enterre aqui sua noite em claro, deixe suas curvas e enjoos, aqui a terra tem memória para isso. Talvez Fernanda e Ed tenham enterrado ali, na estrada para Mostar, suas tigelas partidas, e agora caminham mais leves. Não se nasce viajante, torna-se. Assim como a Simone de Beauvoir escreveu sobre a mulher, sobre o ser, sobre a liberdade construída no gesto. Também o caminhante não nasce pronto. Ele é moldado pelas curvas, pelos enjoos, pelas noites em claro e pelo silêncio de uma vela acesa por outra pessoa. Na Bósnia, Ed e Fernanda não encontraram um destino, mas um espelho imperfeito, e isso é o que há de mais verdadeiro. Beauvoir dizia que existir é romper o enigma da espera, e cada curva naquela estrada molhada, cada mordida num prato simples, foi um ato de resistência contra o esquecimento de si. Viajar assim, no improviso, é confrontar o que o mundo deixou na gente e decidir o que ainda vale carregar. Afinal, como ela escreveu em 1947, a estrada está dentro de nós. O fora só nos devolve o que já estava esperando ser visto. Então, que caminhe, Ed e Fernanda, você, eu. Não por querer chegar, mas por aprender a permanecer, mesmo quando tudo pede partida. É isso. Paz.